A música Two of Us dos Beatles, uma jornada detalhada pela composição, história e curiosidades. Two of Us é uma das canções mais tocantes e emblemáticas do repertório final dos Beatles, servindo como faixa de abertura do álbum Let It Be, lançado em 8 de maio de 1970. Composta por Paul McCartney e creditada à parceria Lennon-McCartney, como era costume na banda, a música captura um momento de transição na vida dos Fab Four, misturando elementos de folk rock com harmonias vocais que remetem aos primórdios do grupo. Com uma duração de cerca de 3 minutos e 36 segundos, ela reflete não apenas o talento melódico de McCartney, mas também as tensões pessoais e profissionais que marcavam o fim da era Beatles. Vamos mergulhar fundo nessa faixa, explorando sua criação, gravação, letras, interpretações e uma infinidade de curiosidades que a tornam única no cânone Beatle. Número: a composição e a inspiração pessoal de Paul McCartney. Paul McCartney escreveu Two of Us em 1969, durante um período de grande mudança em sua vida pessoal. A canção foi inspirada em suas aventuras românticas com Linda Eastman, sua namorada na época e futura esposa. Eles se casaram em março de 1969, apenas 6 semanas após a gravação final da música. Paul contava que Linda adorava sair de carro sem destino certo, deliberadamente se perdendo pelas estradas do interior da Inglaterra. Para ele, que era mais ansioso com direções, isso era uma novidade libertadora. Em entrevistas posteriores, como no livro Many Years From Now, McCartney descreveu como, ao se perderem, Linda simplesmente dizia ótimo. E eles sempre encontravam uma placa apontando para Londres. Essa sensação de liberdade e companheirismo é o cerne da música, com linhas como Two of Us Riding Nowhere Spending Some Months Hard-Earned Pay evocando essas viagens despreocupadas. Originalmente intitulada On Our Way Home, a faixa começou como uma ideia mais roqueira, influenciada pelo ritmo de Peggy Sue e Buddy Holly, com uma batida forte de bateria. No entanto, ao longo de janeiro de 1969, durante as sessões de ensaio, Paul refinou a composição, trocando peso elétrico por violões acústicos, o que deu à música um tom mais introspectivo e folk. Essa evolução reflete o espírito das sessões Get Back, que visavam retornar às raízes da banda, tocando ao vivo sem overdubs excessivos. Curiosamente, a influência das harmonias dos Everly Brothers é evidente nas vozes de Paul e John, que cantam em dueto, algo que eles faziam com frequência nos primeiros anos dos Beatles, mas que se tornou raro à medida que escreviam separadamente. Uma curiosidade fascinante é que, embora Paul insista que a música é sobre ele e Linda, John Lennon acreditava firmemente que era sobre a amizade deles. Em uma entrevista de 1980 para Playboy, John chegou a reivindicar a autoria, mas isso é contestado por fontes como o historiador Ian MacDonald, que aponta as letras como uma possível referência às tensões entre os dois. Frases como You and I have memories longer than the road that stretches out ahead podem ser interpretadas como uma reflexão sobre a longa parceria criativa de Lennon e McCartney, especialmente em meio à dissolução da banda. Essa dualidade, romântica e fraterna, adiciona camadas de emoção à canção, tornando-a um hino involuntário ao fim de uma era. Análise das letras, simbolismos e referências ocultas. As letras de Two of Us são simples, mas carregadas de simbolismo. A estrutura é clássica, versos que descrevem uma jornada compartilhada, com um refrão repetitivo que reforça a união Two of Us sending postcards writing letters on my wall. Há uma sensação de nostalgia e otimismo, contrastando com o caos nos bastidores dos Beatles. Uma linha particularmente intrigante é You and Me Chasing Paper Getting Nowhere, que muitos interpretam como uma crítica às brigas financeiras da banda, especialmente relacionadas à Apple Corps e ao controverso empresário Alan Klein. Isso ecoa temas de outra música de McCartney, You Never Give Me Your Money, do álbum Abbey Road, que também menciona o papel engraçado Funny Paper, em referência aos contratos problemáticos. Outra curiosidade nas letras é a menção a Sunday Driving Not Arriving, que capta a essência das escapadas de Paul e Linda para fugir do estresse da Apple. Paul explicou que essas viagens eram uma forma de desligar após sessões noturnas de estúdio, dirigindo pelas ruas vazias de Londres às 2 da manhã. Há quem veja uma mensagem oculta de reconciliação com John, dado o contexto da gravação.
Os Beatles estavam à beira do colapso, com brigas sobre gerenciamento e egos inflamados. Ian MacDonald, em seu livro Revolution in the Head, sugere que as letras soam como Paul endereçando Lennon sobre seus problemas contratuais, adicionando uma camada de melancolia. A história da gravação, das sessões Get Back ao álbum Let It Be. Two of Us foi gravada durante as infames sessões Get Back em janeiro de 1969, que culminaram no documentário e álbum Let It Be. A versão final foi capturada em 31 de janeiro de 1969, no Apple Studios, em uma performance ao vivo com os 4 Beatles, Paul nos vocais e violão, John nos vocais e guitarra acústica, George Harrison na guitarra elétrica, usando um tom mais suave, e Ringo Starr na bateria, com um ritmo galopante que dá movimento à faixa. Uma peculiaridade técnica é a ausência de baixo. Paul tocou violão em vez de seu instrumento habitual, o que contribui para o som cru e orgânico. O produtor Phil Spector, contratado para finalizar o álbum após as sessões, adicionou overdubs mínimos, preservando o espírito ao vivo. No entanto, a música aparece 2 vezes no filme Let It Be, primeiro como um dueto improvisado entre Paul e John, cantado em estilo rocker para o mesmo microfone, e depois com a banda completa. Essa dualidade no filme destaca a evolução da canção. Curiosidade, a introdução da faixa no álbum inclui uma fala nonsense de John Lennon I Dig a Pygmy by Charles Autry and the Deafheads. Phase 1, in which Doris gets her oats. Uma piada interna referenciando o ator britânico Charles Autry e possivelmente aludindo a algo mais picante, como Doris sendo uma referência a uma fã ou figura fictícia. Essa fala foi gravada durante as sessões e adicionada para dar um tom leve ao álbum. Durante os ensaios, a música passou por várias iterações. Inicialmente mais pesada, com guitarras elétricas, ela foi suavizada para se encaixar no conceito de volta às raízes. Há gravações bootleg das sessões mostrando Paul e John brincando com sotaques e harmonias, o que reforça a química vocal deles apesar das brigas. Uma versão alternativa aparece no álbum Let It Be. Naked 2003, remixada por Paul sem os overdubs de Spector, soando ainda mais intimista. Curiosidades e fatos interessantes. Embora Paul afirme ser sobre Linda, fãs e críticos veem referências a John. Em fóruns como Reddit, debates fervem sobre isso, com alguns argumentando que John cantou como se fosse para ele, adicionando emoção à performance, influências musicais. As harmonias remetem aos Everly Brothers, ídolos de juventude de Lennon e McCartney. Paul citou isso como uma homenagem consciente, sem baixo e produção minimalista, à falta de baixo da One Folk, e Ringo usou toalhas nos tambores para abafar o som, criando um ritmo galopante único. Conexão com outras músicas, a temática de estrada ecoa em The Lone and Winding Road, outra de Paul no mesmo álbum. Além disso, a perseguição de papel liga a problemas contratuais, semelhantes a You Never Give Me Your Money. Paul considerou lançar Two of Us como single, mas isso nunca aconteceu. Em blogs de fãs, é frequentemente citada como uma das faixas mais subestimadas, perfeita para ilustrar o círculo completo da banda, de harmonias iniciais a adeus melancólico. Two of Us permanece como um testamento à genialidade dos Beatles, capturando alegria e tristeza em igual medida. Em um momento de ruptura, ela oferece um vislumbre de unidade, com Paul e John cantando juntos pela última vez em estúdio. Sua simplicidade, violões, bateria e vozes, contrasta com a grandiosidade de álbuns anteriores, mas é exatamente isso que a torna eterna. Para fãs, é uma lembrança de que, mesmo no fim, a música unia os dois de nós. Seja sobre amor romântico ou amizade, a canção continua inspirando gerações, provando que os Beatles transcendem o tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.